Parnamirim, olá Grande Natal, olá Rio Grande do Norte, olá Brasil, sejam todos bem-vindos ao podcast do Potiguar Notícias, o podcast desta segunda-feira, 14 de novembro de 2022, véspera de feriado, o feriado da Proclamação da República, celebrado em 15 de novembro, uma data especial, uma data importante, marcante aí na história do Brasil, que deu o pontapé inicial para a promulgação da democracia no nosso país, a elaboração da Constituição Federal. Então é um feriado muito importante, sim senhor, sim senhora. Para você que está em qualquer lugar aí do Rio Grande do Norte, nos acompanhando através das nossas rádios parceiras, muito obrigada pela sua sintonia, pela sua conexão. Estamos chegando aí a mais de 120 municípios. Um alô para todo mundo que acompanha a gente aí pelas rádios parceiras e também quem está aí ao vivaço no YouTube, no canal PNTV Play. Se você ainda não se inscreveu, por favor, já abre aí o seu YouTube no seu celular, procura PNTV Play, se inscreve, ativa o sininho, é o canal oficial aqui do Potiguar Notícias, a nossa web TV. Deixa eu aproveitar para mandar um alô então para o pessoal das rádios parceiras que somam conosco aqui no Potiguar Notícias. Temos a Cena TV, Web TV de Macaíba, 105 FM de Ceará Mirim, FM Liberdade de Felipe Guerra, Macaíba FM, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nízia Floresta, FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante, Zona Norte FM, alô Zona Norte FM. Aproveitar já para registrar que o tema do podcast desta segunda-feira, nós vamos falar sobre o Novembro Roxo, que é o mês voltado para a conscientização, o alerta sobre uma problemática chamada prematuridade. E a nossa convidada é uma médica pediatra lá do Hospital Santa Catarina, aí da Zona Norte. Então fica conosco porque o bate-papo vai ser muito interessante. A doutora Tereza Ribeiro já está conectada conosco, já está online e vai nos trazer todas as informações possíveis sobre essa problemática aí, que é uma questão global. Então, já, muita informação para você. Olha, temos aqui também a Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança de Mossoró, Santa Rita de Santa Cruz, Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas, Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi, Curimataú FM de Nova Cruz, Guaraíras FM de Areis, Voz Serrinense FM de Serrinha dos Pintos, Emissora Cidade FM de Apodi, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha, TV Rádio Goianinha Web, Rádio Extremóis e Rádio Saudade Web de Ceará Mirim. Super obrigada, um alô, um super abraço para todos vocês. Já segue a gente no Instagram? Se ainda não segue, coloca aí, @PotiguarNoticias_. Confere as nossas notícias lá no Instagram e, claro, no nosso portal oficial, potiguarnoticias.com.br. Estou eu aqui e Itapuã Costa na direção técnica para colocar o podcast no ar. Já estamos no ar para falar para vocês sobre notícias e entrevista. Deixa eu logo dar um bom dia rapidinho, Itapuã, para nossa convidada desta manhã, que é exatamente a doutora Tereza Ribeiro. Ela é pediatra, neonatologista, coordenadora da UTI neonatal do Hospital Santa Catarina, lá na Zona Norte. Doutora Tereza, super obrigada pela sua disponibilidade em participar do nosso podcast nesta manhã de segunda-feira, véspera de feriado, para falar deste assunto delicado, complexo, que está aí na pauta, né, no dia de hoje, devido ao 17 de novembro, que é o Dia Mundial de Combate, né, de conscientização sobre a prematuridade. Então, super bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Marclene. Bom dia, Rio Grande do Norte, né?
e eu quero agradecer o convite, né, para falarmos de um tema de grande relevância, que é a prematuridade, não só no Brasil, no Rio Grande do Norte, mas no mundo todo, né? E é uma das principais causas de mortalidade infantil, né? E sempre em busca de novos conhecimentos, porque, por incrível que pareça, cada vez mais os prematuros estão nascendo mais prematuros, né? Mas com a evolução, de técnicas de estudo, nós estamos conseguindo aumentar a sobrevida desses prematuros. Mas se pudermos evitar, né, vamos buscar. E a partir do momento que nós não podemos impossibilitar o seu nascimento, mas pelo menos dar uma melhora de qualidade de vida, né, para esse bebê lá na frente ser um adulto que ele possa ser incluído na nossa sociedade. Perfeito. Eu vou aproveitar que a gente já entrou no tema, vou pedir licença para os nossos rádio ouvintes, os nossos web espectadores, para a gente fazer o bloco de notícias no final, depois da entrevista com a doutora Tereza. Doutora, eu pesquisei, né, que o próximo dia 17, como eu já mencionei, é o Dia Mundial da Prematuridade, que é a principal causa da mortalidade infantil. A principal causa no mundo, é global. E o Brasil, ele ocupa o 10º lugar no ranking global relativo a essa questão. O que a senhora nos traz de informação sobre a importância desse Novembro Roxo, a importância de se parar nessa semana para falar sobre esse assunto? Qual é o tema da campanha? Qual é o papel do Ministério da Saúde em relação a essa temática? Fique à vontade. Claro. O Dia da Prematuridade, que é dia 17 de novembro, na verdade, ele foi criado, né, em 2008, quando um dos fundadores da Fundação Europeia de Cuidados ao Recém-Nascido Prematuro, Joachim Popp, ele perdeu trigêmeos em 2006, né? E quando foi no dia 17 de novembro, nasceu a filha. Então, ele alertou, né, juntamente com outros estudiosos, outros componentes da fundação, para fazer uma campanha mundial de sensibilização para essa problemática, né, que está se estendendo no mundo todo. O Brasil, infelizmente, ele faz parte desse ranking, né, ele é o 10º, perdendo para a Nigéria, China, em termos de incidência da prematuridade. Por que que acontece? Porque muitas vezes não temos um pré-natal adequado, não temos uma assistência pública de saúde adequada para essas mães, né, para essas parturientes, que na grande maioria elas não fazem um pré-natal de alto risco. É mais comum, a incidência maior justamente nos mais desfavorecidos, na etnia negra. Muitas vezes é no pré-natal que nós orientamos essas mães, que fazemos exames adequados, um acompanhamento mais adequado, que é por isso que a gente encaminha essas mães para um pré-natal de alto risco, mas muitas não têm acesso a esse pré-natal de alto risco. Essas mães, que geralmente são grávidas, que têm patologias que podem desenvolver durante a gravidez, como a diabetes gestacional, doença hipertensiva da gravidez, a obesidade, mães abaixo de 20 anos de idade ou mães acima de 35 anos, muitas vezes elas desenvolvem essas patologias da gravidez e que são necessárias serem acompanhadas. Mas elas não, algumas vezes não, a maioria das vezes elas não têm acesso a esse pré-natal de alto risco. Então, elas chegam, muitas vezes elas não sabem nem o tempo de gestação e já chegam lá para parir no nosso serviço, né? Não só no nosso, como em muitos outros serviços. Então, acaba que esse bebê nasce de uma forma antecipada, porque não teve esse cuidado durante a gravidez, né? O Hospital José Pedro Bezerra, né, que é o Santa Catarina, ele é uma das maternidades de referência, né? No estado somos duas,
que é a maternidade José Pedro Bezerra, e a maternidade escola Januário Cico, né? Então, a gente recebe um maior fluxo, o fluxo ele é direcionado para esses dois serviços. Temos hoje, são 28 leitos de UTI, mas a nossa demanda, não, muitas vezes a gente não consegue debelar com esse número, porque está aumentando o número da incidência desses prematuros. Conseguimos dar essa assistência muitas vezes, da mesma forma a maternidade Januário Cico, mas precisamos também organizar o serviço para que a gente comece a trabalhar a prevenção já no pré-natal, né? Ou se essa mãe também teve esse parto prematuro, a gente trabalhar com justamente o planejamento familiar para que a gente possa levar essa gravidez mais para o final, né? Pelo menos ela atingir 37 semanas, que o bebê já está mais pronto, vamos dizer assim, melhor desenvolvido para poder se desenvolver adequadamente aqui fora, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque é através de interceptar que esse prolongamento dessa temática aconteça, que é a prematuridade, a gente vai também poder diminuir o índice de mortalidade infantil, né? No primeiro ano, acaba sendo a principal causa, né, da mortalidade infantil é a prematuridade. E quando esse bebê sobrevive aos primeiros 30 dias ou aos primeiros 60 dias, ele também vai continuar sendo prematuro ao longo desses 2 primeiros anos. E se esse bebê não foi adequadamente bem cuidado nos primeiros 30 dias, esse bebê vai ter sequelas que no primeiro ano ele pode vir a falecer, né? Tem sequelas como a displasia broncopulmonar, o desenvolvimento inadequado, o comprometimento neurológico. Então, tudo isso vai corroborar para que ele não tenha esse desenvolvimento adequado e ele pode vir, sim, a morrer no primeiro ano, aumentando esse número da prevalência da mortalidade infantil. Doutora Tereza, informar para os nossos radiovintes que estão chegando agora que nós estamos conversando com a doutora Tereza Ribeiro, médica pediatra, neonatologista, ela é coordenadora da UTI neonatal lá do Hospital Santa Catarina, aqui na Zona Norte de Natal. Estamos falando sobre prematuridade. Essa era uma das perguntas que eu iria fazer. O bebê que nasce prematuro. Primeiro, para a gente entender, quando a gente está falando de prematuridade, é abaixo dos 9 meses, são as 44 semanas, doutora? O bebê, ele é considerado prematuro aquele bebê que nasce abaixo de 37 semanas. 37 semanas. Idade gestacional, tá? E abaixo de 37 semanas, né, no caso 36 semanas e 6 dias, tem as faixas da prematuridade, prematuro muito prematuro, prematuro moderado e o prematuro tardio, né? Então, quanto menor essa idade gestacional, mais grave é para esse bebê, né? Porque ele não deu tempo de ter o seu desenvolvimento adequado, né? O desenvolvimento pulmonar, o desenvolvimento cardíaco, o desenvolvimento neurológico, pele, enfim. Então, quanto mais novinho, em termos de idade gestacional, esse bebê nascer, mais grave mais problemas ele terá, né? E quanto mais ele atingir a idade adequada para o nascimento, que seria até 40 semanas e 3 dias, né? Que é o bebê que ele já está a termo, bem madurinho, né? Melhor para ele, né? Ele já está guarnecido do grande desenvolvimento do seu sistema imunológico, do seu sistema neurológico, enfim, ele vai estar pronto para poder se desenvolver adequadamente. O ser humano é a espécie que ainda ele não está totalmente pronto, né? Ele é dependente da sua mãe na alimentação, no deslocamento, né? Você vê nos outros animais que todos eles, quando nascem, eles têm uma mobilidade. Mesmo o bebê do canguru, né?
que ele nasce como quase um embrião. Ele ainda é um feto, mas ele migra para dentro da bolsa da mãe canguru e termina o seu desenvolvimento fora útero naquela bolsa. E quando ele sai, pode reparar que ele já sai daquela bolsa tendo a mobilidade adequada, ele já vai atrás, ele continua mamando de mãe, mas ele já anda sozinho. Da mesma forma, são os equinos, né? O cavalo, o bezerro, né? Ele nasce prontinho, ele anda ali, ele vai continuar o seu desenvolvimento, mas ele vai depender mais da sua mãe, mas a parte nutriz. Não é como o ser humano, que ele precisa da mobilidade, ele precisa de toda a alimentação que essa mãe oferece, precisa do calor, porque a própria hipotermia pode causar danos ao desenvolvimento do bebê. Então, ele é um ser totalmente dependente de sua mãe. E quanto mais novo, quanto mais imaturo esse bebê nascer, mais dependente ainda vai ser da sua mãe, além hoje de tecnologias que já temos que ajuda a essa mãe a poder cuidar adequadamente desse bebê. Doutora Tereza, a senhora mencionou 3 estágios, né? 3 tipos, 3 fases de prematuridade. Explique para a gente compreender que estágios são esses, as características de cada um. Então, nós classificamos, né, os estudos classificam esse prematuro abaixo de 28 semanas de idade gestacional, são os bebês extremamente prematuros, né? Os bebês que se encontram entre 28 a 32 semanas são os moderadamente prematuros. E aqueles bebês de 34 a 36 semanas já são os prematuros, e de 36 a 36,6 são aqueles prematuros tardios. Ele já está bem mais preparado, né? Mais desenvolvido do que, por exemplo, um prematuro de 28 semanas, que normalmente você vê pelas características. É uma pele muito fina, ele não tem quase pelo, as unhas ainda quase que não estão prontas, os órgãos estão lá, mas eles não estão ainda desenvolvidos para trabalhar adequadamente. Então, quanto menos idade gestacional, quanto mais jovem for esse prematuro, mais ele vai ter o comprometimento pulmonar, cardíaco, o sistema digestivo também não está adequado para poder funcionar, enfim, era para ele estar todo trabalhando de uma forma latente até que todo o seu desenvolvimento estivesse adequado para começar a funcionar, né? Então, quando você pega um prematuro, vamos supor, de 28 semanas, que ele tem déficit em termos de uma substância chamada surfactante, que essa substância fica no sistema respiratório, ele está em quantidade pouca no prematuro, né? Então, o que acontece? Ele não consegue respirar adequadamente, ele vai precisar da substância do surfactante exógeno para esse bebê sobreviver, e muitas vezes eles precisam de ventilação mecânica, que são os respiradores, né? Então, tudo é muito mais difícil. Da mesma forma que o respirador, ele é essencial para esse bebê, mas ele não é inócuo, ele vai trazer sequela para esse bebê, né? Uma das sequelas é justamente a displasia broncopulmonar. E esse bebê, se ele não tiver, depois que ele tiver alta da UTI, depois que ele for para casa, ele não tiver um acompanhamento adequado, um resfriado, que poderia ser uma patologia, né? uma infecção mais simples numa criança maior, nesse prematuro que tem sequela, ele pode vir a falecer, né? Então, nós damos os cuidados imediatos, a assistência imediata dentro do hospital, mas em compensação, essa mãe, quando vai para casa, ela tem que ter a ciência que esse bebê ele vai continuar sendo um bebê de risco. Diminuiu o seu risco imediato, mas ele vai continuar tendo risco ao longo desses 2 primeiros anos, porque ele ainda não está completamente preparado, né, para as adversidades que tem no mundo fora útero.
Então, essa mãe ela tem que ser preparada para isso. Da mesma forma que o sistema de saúde, ele tem que dar condições para essa mãe, para que ela possa cuidar desse bebê adequadamente. Doutora Tereza, como é que está esse cenário aqui no Rio Grande do Norte? A gente sabe que o Brasil ocupa aí o 10º lugar no ranking mundial da questão da prematuridade. Aqui no Rio Grande do Norte, como é que é esse cenário? A senhora tem informações em termos de incidência e em termos de políticas públicas também? Bom, os dados assim, que temos fechados, no Hospital José Pedro Bezerra, tivemos 281 internações de prematuros, né, dentro da UTI, nossa UTI neonatal. Vou contar uma breve história, né, para poder chegar à política pública que temos no Rio Grande do Norte, a nível de Brasil, a nível do Ministério da Saúde. Quando foi em 1979, a Colômbia ela estava passando por uma situação difícil do ponto de vista econômico. Então, os bebês nasciam, os prematuros nasciam, e por ter uma superlotação, esses bebês, inclusive, compartilhavam incubadoras. E muitas vezes suas mães os abandonavam por situação difícil, não poderiam ficar com esses bebês, iam embora. Então, isso facilitava muito a infecção cruzada. Então, o índice de mortalidade aumentou muito na Colômbia. E foi daí que 2 pediatras, naquela época, olhando justamente a natureza, e como eu já tinha citado anteriormente sobre a mãe canguru, esses bebês, eles ficam, o canguru jovem, assim que ele não nasce ainda completamente formado, né? Então, ele migra do útero para essa bolsa que fica na mãe canguru, e ele fica o seu tempo de desenvolvimento, né? Ali, mamando na mãe, tendo a temperatura da sua mãe, sendo protegido de infecção externa, até que ele fique forte e desenvolvido adequadamente, para ele poder sair dessa bolsa e ir em busca de seu alimento. Então, os pediatras vendo na natureza, vendo como é esse desenvolvimento, eles trouxeram, né, e perceberam também que as mulheres índias da Colômbia, elas também permaneciam com seus bebês por mais tempo a nível de contato pele a pele. Então, como é que eles começaram a fazer? Colocaram esses bebês que nasciam prematuros e que não dependiam de ventilação mecânica e que estavam clinicamente bem, eles começaram a colocar o contato pele a pele, ou seja, sem a roupa, o bebê sem a roupa e a mãe com seu peito desnudado. E começaram a observar que esses bebês começaram a ganhar peso, colocaram precocemente esses bebês para mamar, né? E precocemente esses bebês começaram a ter alta junto com suas mães. E eram acompanhados quase que diariamente com esses, né, nas casas, essas mães que estavam tomando conta dos seus bebês. Então, assim, essas mães tinham alta, mas tinham todo um acompanhamento desse hospital, né? Então, isso foi uma grande novidade no final da década de 70 para começo de 80, e o que é bom a gente tem que copiar, né, Marlene? Então, teve um encontro mundial e o Brasil estava lá. E foi trazido para o Brasil essa ideia, onde começou em Santos, teve a continuidade. Na conexão com a doutora Tereza, uma pequena interrupção. Vamos tentar restabelecer a conexão com a doutora Tereza Ribeiro, médica pediatra, neonatologista, que é coordenadora da UTI neonatal no Hospital Santa Catarina. Estamos conversando sobre prematuridade. A doutora Tereza nos trazendo informações riquíssimas, importantíssimas, esclarecedoras. Iria nos mencionar agora como é que está esse cenário, essa problemática aqui no Rio Grande do Norte. Vamos restabelecer a conexão com ela. Enquanto isso, eu vou fazer um bloco de notícias. Dá certo, Itapuã Costa? Então, vamos lá.
Destaques do dia. Potiguarnoticias.com.br, o portal do RN. 2,4 milhões de inscritos participaram do primeiro dia do Enem 2022. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou os primeiros detalhes do balanço oficial do primeiro dia da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022, através do Press Kit do Enem. Ao todo, 3.396.597 estudantes estão inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio em todo o Brasil, somando a edição regular, que é a versão manual, e a versão digital. Ao todo, 2,4 milhões desse total participaram da primeira etapa ocorrida no último domingo, dia 13. Esse número corresponde a 73,3% dos candidatos que realizaram essa prova de domingo. A quantidade de eliminados ainda não foi divulgada, mas a gente consegue notar aqui que houve um déficit aí bastante considerável, né? Só 73,3%, quer dizer, só não, né? É uma grande maioria, é um número significativo, mas teve aí muita gente que deixou de fazer essa prova do primeiro dia do Enem, realizado ontem. Então, a gente espera que na segunda etapa, que é o próximo domingo, esse número se amplie, que chegue aí próximo dos 90%, pelo menos, né, Itapuã? E olha só, interessante que a redação do Enem deste ano repercutiu muito legal, né, nas redes sociais, nos veículos de comunicação, todo mundo comentando sobre o tema da redação do Enem, que teve como tema aí comunidades e povos tradicionais. Um tema bastante diferente que foi bem aceito. O tema da redação do Enem foi Desafios para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil, conforme divulgado pelo Ministério da Educação. O tema vale para as duas versões do Enem, a impressa e a digital. Especialista em redação e mestre em literatura indígena pela Universidade de Brasília, a UNB, a professora Ana Clara Oliveira avaliou que o tema deste ano segue as tradições do Enem, com uma pegada, abre aspas, uma pegada social e muito forte. E, claro, falando de comunidades tradicionais. Abre aspas, mais do que se restringir a esses povos, o tema abrange os desafios que o resto da sociedade tem para valorizá-los, disse a Agência Brasil, a professora do cursinho, né? Muito bacana, eu gostei particularmente, confesso que achei muito interessante, muito importante esse tema da redação do Enem 2022 e que o INEP, que é o instituto responsável por essa prova, por esse exame, continue nessa linha, né? Nessa pegada de estar sempre promovendo debates sociais nas redações do Enem. Temos mais uma notícia direto do potiguarnoticias.com.br. Devido ao avanço de casos da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a volta do uso de máscaras. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde voltou a recomendar neste domingo a utilização de máscaras devido ao avanço da Covid-19, principalmente pela circulação da sublinhagem BQ1. Na semana epidemiológica entre 6 e 11 de novembro, foram notificados 57.825 casos e 314 mortes, gente, causadas pelo coronavírus. A média móvel dos últimos 7 dias ficou em 8.448 diagnósticos diários. Estamos falando de diagnósticos diários, gente. Representando um aumento de 120% em relação à semana anterior. Eu quero aproveitar para fazer esse alerta. Quem quiser saber mais sobre essa informação, sobre essa notícia, é só acessar o nosso portal, tem lá completinho. Mas reforçar para você que ainda não completou o seu esquema vacinal, com as 4 doses, por favor, corra e faça isso, porque o avanço da Covid-19, infelizmente, está cada dia maior. Temos essa nova variante, então tá chegando, estamos pertinho aí, Itapuã, das festas de final do ano, e a gente sabe que essa aglomeração, essa reunião de pessoas interfere, contribui, influencia para
ainda mais o aumento dos casos de Covid. Então vamos, por favor, providenciar, completar o esquema de vacinação. Tem mais notícia falando da Caerne no site do potiguarnoticias.com.br. Caerne Móvel prestará serviços para os clientes nas cidades de Natal e Patu. Itapuã, você sabe me dizer se essa cidade é Pato ou é Patu? Peço perdão. Patu. É Patu? Pronto. Aqui uma nortista paraense aprendendo cada dia mais do Rio Grande do Norte, esse estado maravilhoso que eu amo de paixão. Então a cidade é Patu, cidade de Natal e Patu. A unidade de atendimento móvel da Caerne estará entre os dias 16 e 18 de novembro em Natal e em Patu. Em Natal, o Caerne Móvel permanece na sede do SESI Senai, na Avenida Capitão Mor Gouveia, em frente à SEASA, das 8 às 17 horas. Em Patu, a unidade móvel estará em frente ao escritório da companhia, na rua Juvencio Emetério, no centro da cidade, também das 8 às 17 horas. A van que presta o serviço foi estruturada com equipe própria e equipamentos para atender diferentes cidades. O objetivo é ser um canal a mais de atendimento presencial para os clientes da companhia. Todos os serviços da Caerne, entre eles ligação de água, religação, renegociação de débitos, estão disponíveis nessa unidade móvel. Então, você que tem um problema para resolver junto à Caerne, não vai perder essa oportunidade de buscar atendimento lá na Caerne Móvel. São esses os principais destaques da manhã desta segunda-feira, 14 de novembro, no nosso site, no nosso portal potiguarnoticias.com.br. Lógico que tem muito mais informação, muito mais notícias lá, você pode acessar e ficar informadinho, atualizados. Me sinaliza aí, Itapuã, conseguimos voltar com a doutora Tereza? Não conseguimos, poxa, que pena. Tivemos um problema aqui de conectividade, pedimos desculpas aos nossos rádio-ouvintes, aos nossos web espectadores. Vamos encerrando por aqui o podcast, agradecendo imensamente a participação da doutora Tereza. Vou ver se eu consigo trazê-la na quinta-feira ou então na quarta, né, para a gente continuar esse bate-papo, porque estava muito interessante. Ela ainda tinha muita informação para nos trazer, eu ainda tinha algumas perguntas aqui para fazer, então não vou prometer, mas vou tentar, vou verificar a possibilidade, a disponibilidade dela em retornar a fazer esse bate-papo conosco na quarta ou na quinta-feira. Então você que quer aprender mais sobre prematuridade, fique ligado que o Potiguar Notícias com certeza vai trazer mais informação para você e, claro, vamos fazer uma matéria exclusiva para colocar no nosso portal para você saber mais sobre prematuridade. E deixar um recado aqui, Itapuã, que amanhã tem podcast no Potiguar Notícias, sim senhor. Vamos fazer um bate-papo para falar sobre o feriado de 15 de novembro, Proclamação da República. Qual é a origem desse feriado? Qual a importância dessa data? Qual é o contexto histórico? O que ela representa hoje pra gente? Vamos também fazer uma abordagem sobre o que mais repercutiu aí no final de semana. Vamos falar de Copa do Mundo, que já está bem pertinho aí. Vamos falar aí, ver quais são as expectativas. Vai ser bem bacana o podcast de amanhã. Então é feriado, mas você pode continuar se mantendo informado. Olha aí, até rimou. Então não perde não, viu? No nosso canal PNTV Play. Para você que ficou conosco até aqui, muito obrigada. Agradecer mais uma vez a doutora Tereza Ribeiro, médica que participou hoje, pediatra, falando sobre prematuridade. Vamos tentar aprofundar mais sobre esse assunto. Super obrigada para você. Itapuã Costa, obrigada, querido. Amanhã tem mais podcast. Tchau!